Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Hoje, dando sequência a nossos estudos, vamos refletir sobre o item 16 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16, tratando especificamente sobre o tema a indulgência. Muito bem. Allan Kardec abre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, citando passagens de O Novo Testamento, três passagens, em que a misericórdia está intimamente associada ao perdão concedido às faltas que possam ser cometidas contra nós. Então, a ideia de misericórdia associada à ideia do perdão das ofensas. No item 4, Allan Kardec define para nós misericórdia como sendo o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso, diz Kardec, não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor, diz ele, denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, a misericórdia consiste, reafirma Kardec, no esquecimento e no perdão das ofensas. E, dessa maneira, entendemos que a misericórdia se torna, então, imprescindível a prática da caridade, como a definiram os espíritos para nós, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. E os espíritos respondem dizendo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nessas primeiras reflexões, nós percebemos a misericórdia intimamente associada ao perdão das ofensas, e a misericórdia também imprescindível à verdadeira prática da caridade. Já que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus, compreende a indulgência para com as imperfeições alheias. E Kardec comenta para nós que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, daqueles que no mundo ocupam transitoriamente posições sociais de inferioridade ou de superioridade. Diz Kardec, lá no capítulo da caridade, o capítulo 11º, a caridade, nos manda ser indulgentes. Olha a indulgência aparecendo aí. Porque temos necessidade da indulgência, diz Kardec, que nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Temos necessidade da indulgência. E nos itens 16 e seguintes do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos,
Nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar 3 mensagens dos Espíritos, refletindo conosco sobre a indulgência. Na mensagem que é do nosso estudo de hoje, que é o item 16, o Espírito José, ele se assina José, Espírito Protetor. A mensagem foi dada em Bordeaux, 1863. E ele começa dizendo para nós espíritas: queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem isso. Vocês percebam que os espíritos estão dizendo para nós de como ainda somos distraídos na prática da indulgência, que José define como um sentimento doce e fraternal, mansuetude, doçura, para que haja indulgência em nossos espíritos. Que todo homem, esse sentimento doce e fraternal, todo homem deve alimentar para com seus irmãos. E continua dizendo para nós: a indulgência não vê defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Bem sério isso, porque diz para nós de um hábito que temos de apontar os defeitos, os enganos, as fragilidades daqueles que convivem conosco, muitas vezes de maneira dissimulada, como se quiséssemos ajudá-los, ou como se estivéssemos compreendendo as suas faltas, mas comentamos essas faltas, divulgamos essas faltas, e dessa maneira estamos sendo malevolentes, praticando a malevolência, não é verdade? A indulgência, continua o Espírito José, jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar, tanto quanto seja possível. Não faz observações chocantes, nem tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Essa também é uma prática que muitas vezes fazemos de maneira muito dissimulada. Olha, eu estou querendo te aconselhar. É uma crítica construtiva. Muitas vezes nós dissemos e criticamos e fazemos juízo do comportamento daqueles que conosco convivem. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurais, e valei mais do que o culpado? É isso que nós queremos demonstrar, que temos um valor maior, que não fazemos nada que nos possam reprovar ou criticar. E ele diz: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos,
e recomenda para nós uma recomendação importantíssima. Você está com lápis na mão, vai lá e grifa, item 16 do capítulo 10. Olha a recomendação. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que é Deus, nosso Pai, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em vozes altas, anátema, perdão, teríeis, quiçá, cometido faltas mais graves. Ou seja, nós queremos perdão, compreensão, misericórdia para com as nossas faltas, mas somos intransigentes com as faltas daqueles que conosco convivem. Diz o Espírito amigo, sede indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quando nós somos compreensivos, nós estabelecemos tranquilidade nas relações que vivenciamos, dando possibilidade, tantas vezes ao outro, de refletir sobre as suas próprias atitudes. Quando a crítica, diz o espírito amigo, desanima aquele que a escuta porque ele se sente inadequado, ele se sente menor e acaba se afastando ou se irritando com a nossa pretensão de superioridade, muitas vezes. E é por isso que, quando Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação, e a caridade está definida como benevolência, indulgência e perdão, ele está demonstrando para nós o que o Espírito diz quando nos fala de uma indulgência que acalma. Ele diz para nós que o sentido da palavra salvação, no fora da caridade não há salvação, é de um estado de felicidade futura, ou presente, muitas vezes, que nós poderemos alcançar à medida em que o nosso espírito evolua. E isso implica diretamente na transformação moral nossa, na transformação moral do indivíduo. E transformação moral, nós podemos definir, sintetizar como o combate aos vícios pela conquista das virtudes. Para a conquista das virtudes, a advertência do Senhor Jesus, trazida por Kardec: amar o próximo como a si mesmo, fazendo pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Diz Kardec que essa afirmativa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Que os outros compreendessem as nossas dificuldades, a nossa fragilidade, a nossa impotência ainda diante de certas situações da nossa vida, para que tivessem conosco misericórdia. Se queremos que os outros ajam assim conosco, é importante que tomemos essa máxima como um programa no trabalho de reformulação moral de nós mesmos. E fica claro para nós, nessa reflexão, a importância da vida de relação, que é estudada para nós
no capítulo das leis morais que trata da vida em sociedade. Nós vamos ver que lá, na nota de Kardec, a questão 768, ele diz para nós que, tendo o homem que progredir para dispor de todas as suas faculdades, o contato com os outros homens é absolutamente necessário para a conquista de uma vida moral plena. Questão 768 da Lei de Sociedade, dizendo para nós desse ser gregário que somos, da importância desse contato nosso, dessa vida de relação com os outros, porque é nesta vivência, neste exercício de convivência, que nós vamos conquistar uma vida moral plena. E ainda no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver Kardec reafirmando para nós essa ideia, quando nos diz que amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, sendo essa a expressão mais completa de caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. E nos diz ainda o codificador: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão de nossas atitudes o que devemos fazer aos outros, aquilo que também para nós desejamos. E ele nos pergunta, trazendo essa pergunta para a nossa reflexão: com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles. A prática destas máximas, diz Kardec, tende à destruição do egoísmo. Saímos do egoísmo para a vivência da compreensão, da fraternidade, da solidariedade, da benevolência, do altruísmo, não é? E ele diz que quando adotarmos esta regra de conduta em nossa vivência pessoal, mas também quando a tivermos como base de nossas instituições, os homens então compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O irmão José termina a sua mensagem nos advertindo: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Lápis na mão. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Somos, então, convidados, meus queridos irmãos, a esses importantes exercícios, visando a nossa melhoria a partir da real transformação dos nossos sentimentos. Porque não bastam, muitas vezes, as nossas atitudes pautadas por um comportamento social que já nos é cobrado. E o Espírito José nos diz muitas vezes, embora mantenhamos essa máscara social, reprimindo certas atitudes, muitas vezes o nosso comportamento ainda evidencia uma pérfida intenção, diz ele. E, nesse sentido, o conhecimento espírita vai nos auxiliar muito
para que trabalhemos o nosso sentimento a partir de certezas que a doutrina espírita nos traz. Nós somos espíritos com diferentes níveis de conhecimento. Vivenciamos, na nossa trajetória evolutiva, diferentes experiências. Então, vivenciamos, muitas vezes, em razão dessa nossa herança, dessas nossas experiências, diferentes pontos de vista sobre as questões da vida. E Deus permite que seja assim, exatamente para que nós experimentemos essa ou aquela atitude e possamos, a partir dessas vivências, concluir pelo que seja o melhor para nós mesmos. Somos espíritos diferentes. Por isso, não podemos cobrar do outro aquilo que muitas vezes já consideramos conquistas do nosso próprio espírito. Nos cabendo, acima de tudo, respeito pelo outro, pelo direito do outro, de viver segundo seus próprios princípios e escolhas, sem perdermos tempo em julgamentos dos atos dos outros, sem a pretensão orgulhosa de nos julgarmos superiores em nossas escolhas, já que o verdadeiro sentido da caridade, a doutrina nos diz, o verdadeiro caráter, corrigindo, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Se nós compreendermos assim, será mais fácil nós não julgarmos as faltas alheias, nós sermos indulgentes com as faltas que julgarmos que os outros cometem em relação a nós, compreendendo que muitas vezes esse mal feito do outro traduz ainda a sua dificuldade em agir de uma maneira melhor, cabendo-nos, acima de tudo, essa ação no melhor. Porque muitas vezes nós nos detemos, como diz Jesus, em perceber o argueiro pequenino nos olhos do nosso próximo, sem atentarmos para as traves que ainda nos cegam em nossos próprios olhos. Muito bem. Ainda nas instruções dos Espíritos, no item 17, seguinte, mensagem do Espírito que se assina apenas João, ele nos sugere o exercício da indulgência, e é muito bonita essa expressão do Espírito amigo, a indulgência como caridade ativa, infatigável, diz ele, que Jesus nos ensinou. E ele diz pregar a indulgência como caridade ativa, como ele, Jesus, o fez durante todo o tempo em que esteve na Terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Jesus aqui sempre pregando-nos o exercício da indulgência. E ele diz para nós: segui este modelo divino, caminhai em suas pegadas, porque elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Segui esse exemplo divino. No livro Religião dos Espíritos, nós gostamos particularmente dessa página do Espírito Emmanuel, quando ele nos diz que Jesus via Deus naquilo que o mundo e os homens consideravam desprezível ou sem valor.
Jesus via Deus. Via Deus no coração de Maria Madalena, que um dia se transformaria na mensageira da ressurreição. Via Deus, diz Emmanuel, no espírito atribulado do homem rude, que era Simão Pedro, que um dia se transformaria no sustentáculo do cristianismo nascente. Via Deus em Saulo de Tarso, espírito atormentado a quem Jesus procuraria para confiar-lhe importante missão. E diz Emmanuel, em Religião dos Espíritos, que se tivermos amor, reconheceremos a ignorância em toda a manifestação contrária à justiça e descobriremos a miséria por fruto desta mesma ignorância em toda a parte. Indulgência para com os outros, severidade para conosco mesmos. Compreendendo nesta indulgência para com os outros, que as ações menos felizes dos outros, como as nossas próprias ações, são ainda e sempre resultado da nossa ignorância, em primeira instância, de nosso desconhecimento das leis de Deus, ou, em uma segunda instância, consequência da nossa dificuldade em, apesar de conhecermos essas leis maiores, ainda sermos frágeis, imperfeitos, evidenciando a nossa dificuldade em vivenciarmos os ensinamentos que já aceitamos. Lembrando-nos, diz o Espírito José, na mensagem de nosso estudo de agora, lembrai-vos daquele que, em última instância, que é Deus, nós estamos reafirmando essa afirmativa, vê os pensamentos íntimos de cada coração e desculpa muitas vezes as faltas que nós censuramos ou condenamos e relevamos, porque conhece o móvel de todos os atos e de todas as ações. A dificuldade de colocarmos em prática, de vivenciarmos aquilo que conhecemos e que nos é trazido pelo Espiritismo, através da mensagem dos Espíritos que foram um dia reunidas e organizadas para nós por Allan Kardec. Então, no final desse capítulo 10, nós vamos encontrar a advertência para nós dos Espíritos, nos dizendo de quanto é consoladora e bendita a doutrina espírita que abraçamos. Espiritismo, dizem eles, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. É uma mensagem de Dufaître, bispo de Namur, em Bordeaux. Fica para nós a mensagem
o ensinamento, o convite à prática da indulgência. Agradecendo a você pela companhia ao longo dessa reflexão, desses momentos de reflexão. Nós estamos desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em seu espírito, em sua casa, paz em sua família, paz em sua vida. É o que nós desejamos, marcando com você um encontro na próxima semana. Até lá, então, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Muita paz e até lá.